Bênçãos e paz, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe o dia de cada um que está nos assistindo e que vai nos assistir, né? Que vai assistir essa live. Que Deus abençoe a vida de cada um de uma forma muito poderosa. Amém? Amanhã gelada, né? No dia de hoje, mas graças ao Espírito Santo, por dentro aqui no Espírito nós estamos aquecidos. Amém? Mais uma manhã aqui na presença do Senhor, Centro Apostólico. Queremos aqui dar continuidade a esse trabalho, né? Ao trabalho que o nosso amado Pai iniciou, de todas as manhãs, transmitir uma live, fazer o culto aqui de oração, né? Nos fortalecendo no Senhor. Amém? Bom dia ao Vicky, ao Rezende também aí, né? Que está nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? De uma forma muito poderosa. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós queremos colocar esse tempo aqui na Tua presença, que o Senhor possa, Pai, de uma forma extraordinária, tocar o nosso coração, Senhor, nos ministrar, Senhor, trazer uma palavra do Teu trono, e que essa live alcance as vidas, Senhor, que essa live aqui, Senhor, para quem vai nos assistir, Senhor, e quem está nos assistindo, Pai, seja um tempo, Pai, poderoso na Tua presença. Toque as vidas, Senhor, toque os corações, Senhor, faça da Tua maneira, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos colocar esse tempo aqui para a glória e para a honra do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Vamos ter o nosso minuto de evangelista. Toque aí na Asa Delta, né? Eu também aqui vou compartilhar. Compartilhe aí a palavra de Deus para poder abençoar outras vidas, para poder levar o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha tocar os corações, que o Espírito Santo venha tocar os corações, em nome de Jesus. Bom, meus amados, mais uma vez aqui na casa do Senhor, e compartilhar aqui com vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco do que Deus vem nos ensinando, né, a partir desse sábado, né? A partir de quinta-feira, na verdade, Deus vem nos trazendo uma palavra poderosa, ou vem nos ministrando de uma forma poderosa. E o que Deus está falando nesses dias de quinta-feira para cá, nós estamos na semana primícia, né? Na semana primícia do 1 ao 7, aqui para a nossa realidade, semana primícias, e nós ficamos pautados em adoração, né? Mas de quinta-feira para cá, do dia 1º para cá, né? O papai vem nos trazido um ensinamento, ou uma revelação, compartilhando uma revelação poderosa, né? Que ele está pautado no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, né? Eu gostaria de ler esse livro com vocês para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Só para dar uma introdução aqui. Então, Efésios capítulo 10, quero que vocês acompanhem aí comigo. Efésios capítulo 10, Efésios capítulo 6, me perdoe, versículo 10. Amém? Muito bom dia ao Davi também, o pastor Davi. Que Deus abençoe sua vida, pastor Davi. Minha esposa também, que está aí me assistindo, né? A Graciele. Como o papai disse, com o nosso segredinho aí na barriga crescendo, graças a Deus, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: firmemente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se
com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. A palavra de Deus, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Graças a Deus. Falar aqui na minha introdução, né? Estamos na semana primícia e como o papai tem compartilhado, como o papai tem dito aqui para nós, já se passaram o primeiro semestre, né? Os primeiros 6 meses, e esses primeiros 6 meses para muita gente foi 6 meses de frustração, ou 6 meses de batalha perdida, por assim dizer, né? Ou 6 meses de planos, ou de planos que foram colocados em prática, ou que foi planejado, mas não aconteceu e acabou sendo frustrado. Ou seja, resumindo, foi 6 meses de luta, 6 meses de coisas que não aconteceram. Então isso nos traz, isso nos faz nós estarmos fracos, ou nos deixa um pouco para baixo, ou não nos deixa, nos faz ficar abalados, né, na presença de Deus. E isso daí nos desanima, nos traz um certo desânimo. Então, quando a gente passa 6 meses difícil, ou 3 meses difícil, ou 1 mês difícil, né? Mas nós estamos falando aqui do primeiro semestre. Quando nós passamos primeiro semestre difícil e não acontece, e problema financeiro, e problema familiar, problema no casamento, não importa, mas 6 meses de frustração se passaram para muita gente, e foi 6 meses muito difícil para muita gente, e isso traz um desânimo, isso desanima, coloca a pessoa para baixo. Então, como que a pessoa vai poder ter forças para lutar os próximos 6 meses, né? O papai vem dizendo isso daqui, né? O apóstolo Nailton vem dizendo isso aqui na nossa congregação. E isso para mim foi uma revelação poderosa, porque para mim também não tem sido difícil. Para mim também 6 meses foram 6 meses muito difíceis. E isso, falando de mim, isso desanima mesmo. Se a gente não tomar cuidado e não buscar forças no Senhor, nós não temos ânimo e nem força para continuar os próximos 6 meses. E o papai trouxe aqui nos compartilhou essa revelação poderosa. O que nós temos que fazer para poder vencer nesses próximos 6 meses, ou para esses próximos 6 meses não ser igual aos próximos 6 meses que passaram. Nós devemos nos fortalecer no Senhor, aqui como nós acabamos de ler, nos fortalecer no Senhor, amém? E ontem aqui, para a nossa realidade, aqui no nosso culto, né, culto da família, o nosso pai, o apóstolo Nailton, trouxe uma palavra poderosa, né? Ele nos trouxe um ensinamento de como nos fortalecer no Senhor, nos revestindo da armadura, né? E ele falou um pouco sobre isso, né? E quando ele falou sobre isso, um ponto me borbulhou no meu espírito, um ponto me tocou, um ponto ficou forte para mim, um ponto me queimou aqui dentro. Então eu fui meditar um pouco sobre isso, amém? E está exatamente, eu quero que vocês me acompanhem, está exatamente no versículo 14, Efésios, eu quero que vocês me acompanhem, Efésios capítulo 6, no versículo 14, está escrito assim, Efésios 6, 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, amém? Mantenham-se firme na palavra de Deus, mantenham-se firme buscando revelação de Deus, mantenham-se firme na palavra do Senhor, andando com a palavra do Senhor, amém?
Então eu quero aqui compartilhar um pouco dessa palavra pautada nesse mantenha-se firme. E firme, quando nós vamos pesquisar firmes, o significado da palavra firme é exatamente forte, reto, inabalável. O significado é de não se desviar. Isso é se manter firme, é manter reto, manter em um local só, não mudar de lugar. Isso é o significado da palavra firme. E quando ele leu isso daqui, esse versículo para mim ficou forte no meu espírito. No meu espírito, para mim, ficou forte. Ficar firme na palavra de Deus, não se desviar da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. E o Espírito Santo me fez lembrar de Mateus capítulo 4, versículo 1. Eu quero que vocês acompanhem comigo, leem. Vamos ler esse versículo, né? Mateus capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim, Jesus falando, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado, aqui depois que ele foi batizado, por João Batista. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluias, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então para mim ficou bem claro, ficar firme na palavra de Deus, ficar firme na verdade de Deus, porque nós sabemos que no mundo físico nós necessitamos do alimento físico, nós necessitamos do pão físico, nós necessitamos do nosso alimento, do nosso almoço, do nosso café da manhã, do nosso jantar. Isso foi Jesus que falou, nem só de pão. Jesus estava dizendo, quando ele disse nem só de pão, ele estava dizendo, o pão é necessário, o pão físico para nós, ele está falando do físico, o pão físico para nós é necessário, o alimento físico para nós é necessário, mas não é isso que nos mantém vivo, não é isso que nos mantém vivo. Nós temos que estar firme na palavra de Deus, nós temos que estar inabalável na palavra de Deus, nós temos que estar andando com a palavra de Deus, nós temos que andar com a palavra de Deus, amém? Por isso que no versículo 14 do Efésios 6, versículo 14, o apóstolo Paulo disse: fique firmes, sejam firmes na palavra, cingindo com o cinturão, com o cinto da verdade. E pensando no cinto, quando nós falamos cinto, o cinto é o que segura a nossa roupa, ou é muitas das vezes é usado também como um enfeite, né? As mulheres gostam de usar um cinturão bonito assim por cima de um vestido ou de uma calça, como um enfeite. Então essa trazendo para nós espiritualmente falando, o cinto da verdade, a palavra de Deus é o que tem que nos enfeitar. Nós temos que ser inabaláveis, nós temos que permanecer na palavra de Deus. E quando eu me lembrei dessa palavra, li essa palavra, Jesus falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso para mim foi uma revelação muito forte, foi uma revelação que falou muito comigo. Então para mim vencer os próximos 6 meses, para mim ter vitória nos próximos 6 meses, o que eu preciso fazer? Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso estar com a palavra de Deus, eu preciso andar com a palavra de Deus. Efésios diz, o apóstolo Paulo diz, fique firme na verdade, ou seja, andando com a verdade, na verdade. Quando fala andando é junto com a verdade, quando fala na verdade é fundamentado na palavra de Deus, amém, amados? Em Mateus, como eu li aqui, 4, do versículo 1 até o 3, Jesus disse isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, o pão é necessário, o alimento físico é necessário para nossas vidas, mas não é o que nos mantém vivo,
não é o que nos mantém vivo, não é o que mantém o crente vivo, não é o que mantém um pai de família, um apóstolo da sua casa vivo, não é o que mantém o profeta vivo, não é o que mantém o sacerdote vivo. Nós necessitamos sim do pão, do alimento físico, mas isso não nos mantém vivo. O que nos mantém vivo é a palavra de Deus. O que nos mantém vivo é a palavra de Deus. Jesus disse isso: nem só de pão viverá o homem. E se você analisar aqui no versículo 1 diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e não morreu. Mas se Jesus tivesse 40 dias e 40 noites sem a palavra de Deus, talvez ele não teria vencido o inimigo, talvez ele não teria vencido aquela batalha, porque Jesus foi com uma batalha ali. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo levou Jesus, empurrou Jesus ao deserto, porque ali ele ia ter uma batalha horrenda, ali ele ia ter uma batalha que era só ele e o diabo ali naquela hora. E uma coisa que o papai falou aqui ontem, né, nos trouxe um ensinamento aqui ontem, que para mim também ficou muito forte. Não tem como alguém orar por você para você se tornar forte no Senhor, né? E ele deu o exemplo de para você ficar com o físico com o físico malhado, não tem como você pedir para alguém, não tem como você terceirizar. Vai lá na academia e malha lá para mim durante um ano que eu quero ficar bem malhado. Não tem como você terceirizar isso. Temos que ser nós mesmos, amados. Tem que ser eu, Elias, a buscar a presença do Senhor. Tem que ser você aí na tua casa a buscar a presença do Senhor. Tem que ser você que tem que ser firme na palavra de Deus, na verdade, para você resistir o dia mau, para você colocar para fora o inimigo das nossas vidas, para você colocar para fora a doença da alma. Você precisa estar firme na palavra de Deus. Então Jesus disse isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? E a palavra de Deus aqui, a palavra de Deus nos ensinou que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer alimento físico. A gente pode ficar sem o alimento físico sim, vários e vários dias, e isso não nos mata. Talvez nos deixe fraco fisicamente falando, mas não nos mata. Mas se nós ficarmos longe da palavra de Deus, se nós ficarmos sem comer a palavra de Deus, se nós ficarmos sem nos alimentar da palavra de Deus, isso nos traz morte, isso nos faz morrer espiritualmente, isso nos faz perecer a nossa família, os nossos filhos. Quem está vindo atrás de nós também perece, porque nós não estamos alimentando da palavra de Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Dá alguns exemplos aqui. O exemplo de Davi é um exemplo muito poderoso, é um exemplo muito forte, muito forte. O exemplo de Davi, você vê que a palavra de Deus nos ensina que Davi enfrentou um gigante de quase 3 metros, e a palavra de Deus nos ensina que esse gigante era um homem muito forte fisicamente falando. Ele era um homem muito forte. Então aqui a palavra de Deus nos ensinou, Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o pão, o alimento físico é necessário para alimentar o nosso corpo, torna o nosso corpo forte, mas o que torna o nosso espírito, o que faz nós vencermos a batalha, é o alimento que vem do céu, é o alimento que procede da boca de Deus. Isso nos faz forte, isso nos faz ser vencedor, isso nos faz vencer e derrotar gigantes. Amém? Então aqui a palavra de Deus fala que Golias, ele era um homem de quase 3 metros de altura, e ele carregava quase 100 quilos no seu corpo de armadura, e tinha uma espada pesadíssima, uma lança pesadíssima. Fala que esse homem era um homem do corpo muito forte, ou seja, ele se alimentava muito bem. O alimento físico dele devia ser uma dieta muito poderosa, muita carne, não sei qual era a realidade daquela época, mas fala que esse Golias era um homem que tinha um corpo muito forte. E vai ali Davi, um homem pequeno, um homem de estatura menor, bem menor que a dele, e fala que quem venceu essa batalha foi Davi. Por que Davi venceu essa batalha? Porque Davi se alimentava do pão que vinha do céu. Davi não se alimentava apenas desse alimento físico. Davi era um homem que se alimentava de toda a palavra que procedia de Deus. Então Davi era mais forte que Golias. Olhando com os olhos carnais, parecia que quem ia vencer muito facilmente seria Golias, mas não.
Davi foi lá e venceu aquela batalha, derrotou um gigante que no corpo era muito forte, que no físico era muito forte, mas que no espiritual já estava morto, e Davi foi lá com a força de Deus, com o braço forte do Senhor, assim como Davi falou: você vem comigo contra mim com armas, com lanças, com espada, mas eu não, eu vou lutar com você, eu vou combater com você com a palavra de Deus, eu vou combater com você com o que eu tenho no meu espírito, eu vou combater com você com o meu Deus vai na frente, a palavra está indo na frente, e a palavra vai te derrubar, a verdade vai te derrubar, porque eu ando da verdade, eu estou junto da verdade, e essa verdade, essa palavra foi que derrubou o gigante. Não foi Davi, não foi o físico de Davi, não foi o corpo de Davi, não foi a força, o braço forte de Davi, foi a palavra do Senhor, foi a verdade de Deus que derrubou Davi. Que seja isso para a nossa realidade, amados, que seja essa verdade para a nossa realidade, para nós vencermos o próximo semestre que está vindo por aí, que também não vai ser fácil, mas se nós colocarmos a palavra de Deus na nossa frente, se nós revestirmos do cinturão da verdade, isso sim vai nos trazer vitória, isso sim vai nos fazer vencedor. Talvez nós estejamos muito longe da palavra de Deus, talvez nós estamos nos alimentando muito do alimento físico, talvez nós estamos nos alimentando muito do pão da padaria, estamos esquecendo de nos alimentar do pão que vem do céu, nós estamos esquecendo de nos alimentar de Jesus. É isso que nos faz vencedor, foi isso que fez Davi ser vencedor contra aquele gigante. E a palavra de Deus diz que Davi não derrotou só aquele gigante, Davi também derrotou mais para frente os irmãos daquele gigante. Veio outro gigante, Davi derrubou, veio mais outro gigante, Davi derrubou, porque Davi não saía da verdade, Davi era firme na verdade. Amém, amado? Mas devemos ser firmes na verdade, devemos andar com a verdade, sim. Não tem como ser homem de Deus poderoso, não tem como fazer proezas, não tem como Jesus operar maravilhas em nós e através de nós, se nós não estivermos firmes na palavra de Deus. Devemos estar firmes na palavra de Deus. Eu quero profetizar na sua vida, a partir de hoje, em nome de Jesus, buscando esse fortalecimento espiritual. Toda batalha, todo gigante da tua vida vai ser derrotado, vai cair por terra em nome de Jesus, porque a palavra está em você, porque a palavra vai te fazer firme, porque a palavra vai te tornar forte, em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser forte, firme quer dizer forte, sólido, firme é inabalável, firme é uma coisa que não se desvia, é uma coisa que permanece no mesmo lugar. Isso é firmeza, é ser forte. E quero já encerrar aqui com o livro de Josué, falar um pouco de Josué. A palavra de Deus diz que quando Moisés morreu, Deus chama Josué para ficar no lugar de Moisés, para completar a obra, para levar aquele povo à terra prometida. E o nosso pai, o apóstolo Nailton, com toda a tua sabedoria, a sabedoria que Deus deu para ele, tem dado continuamente, porque ele tem buscado e ele tem andado com essa verdade. Amém? Ele tem nos ensinado que quando nós vemos uma palavra ou um assunto na Bíblia apenas uma vez, isso nos traz um significado. Mas quando nós vimos mais de uma ou duas ou três, mais vezes esse assunto na Bíblia, isso nos traz uma importância doutrinária. Amém? Isso nos traz uma importância doutrinária. Então eu quero aqui encerrar com vocês aqui, falando um pouco de ser firme na palavra. É isso que vai nos revestir da armadura de Deus. Quero pedir para vocês acompanhar comigo o livro de Josué, capítulo 1. No livro de Josué, abra aí a sua Bíblia, já estou terminando, já quero finalizar aqui. Amém? Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, amém? Quando em Efésios 6, versículo 14,
O apóstolo estava falando, apóstolo Paulo, sejam firmes, não se desviem da verdade, vistam a verdade como cinturão, vistam a verdade como um enfeite do seu corpo, para enfeitar o seu corpo, para te trazer beleza. Isso era o que o apóstolo Paulo estava falando. Não se desviem, sejam firmes. O apóstolo Paulo estava falando, sejam fortes, porque o que te traz força é a palavra de Deus. O que vai te fazer forte é a palavra de Deus. Então sejam firmes, não se desviem da palavra, não deixe a palavra sair de você, não se aparte dela, sejam firmes. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir vocês. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Que maravilha, que palavra poderosa. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte. Deus está falando para Josué: seja forte e corajoso. Está falando, seja forte e corajoso. Amém? Porque você conduzirá este povo. É você que vai conduzir essa família. É você quem vai fazer essa família atravessar o Jordão. É você que vai fazer essa família chegar na terra prometida. Amém? Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. De novo falando, forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer. Como ele vai ser forte e corajoso? Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ou seja, você tem que andar com a palavra, você tem que ser firme na palavra e você tem que praticar a palavra fielmente. Você tem que ser fiel em praticar a palavra de Deus. Amém? Continuando no versículo 8: cumpra fielmente tudo o que está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. No versículo 8, eu achei muito forte isso. Deus falou assim no versículo 9, eu achei muito forte: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. De novo Deus está falando, não fui eu que ordenei a você, seja forte. Não fui eu que falei a você, seja forte na palavra, fique firme na palavra, não se desvie da palavra. Deus falou a Josué: eu estou colocando você, eu estou levantando você para ficar no lugar de Moisés, e você vai fazer esse povo atravessar a terra, você vai fazer esse povo atravessar o Jordão, você vai fazer esse povo a herdar a terra prometida. Como que você vai fazer esse povo atravessar esse deserto? Como que você vai fazer esse povo atravessar o Jordão? E aí Deus ensina a Josué: só tem uma maneira de você fazer esse povo atravessar esse Jordão. Só tem uma maneira de você fazer o meu povo herdar a terra que eu prometi a eles: não se desviando da minha palavra, sendo forte na minha palavra, sendo corajoso. Quando Deus falou assim, seja forte e corajoso, Deus estava falando: você só vai ter coragem, você só vai ser um homem forte, destemido, se você levar contigo a minha palavra.
que eu dei ao meu servo Moisés. Se você cumprir fielmente a minha palavra e não se desviar e ser inabalável na minha palavra, somente assim você vai ser corajoso e forte. Somente assim você vai atravessar o outro lado. Amém, amado? Como nós vamos resistir? Como nós vamos obter vitória nos próximos 6 meses que estão por vir, amados? Como que nós vamos nos fortalecer espiritualmente falando? Jejuando. Nós estamos fazendo jejum aqui de 7 dias, né? Eu também estou fazendo meu jejum. Se você não está fazendo, comece a fazer a partir de hoje. Mas como nós vamos fazer? Não é só jejuando. A palavra de Deus fala que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ficou 40 dias e 40 noites sem alimento físico. Mas quando o diabo começou a tentar Jesus, não foi o alimento físico não foi o corpo de Jesus que estava forte, era o espírito. E Jesus falou: Satanás, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Satanás, eu não estou alimentado no meu corpo, o meu corpo não está forte, mas o meu espírito está forte. Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Oh, aleluias! Então nós devemos buscar esse alimento, amados. Nós devemos nos alimentar, nós devemos ser firmes, nós devemos ser inabaláveis, nós devemos nos levantar como Josué, nós devemos nos levantar como Jesus, como o apóstolo Paulo, que ali na prisão falou: eu combati o bom combate, eu fui firme na palavra de Deus, a palavra de Deus não se desviou do meu coração, eu não esqueci da palavra do Senhor. A palavra de Deus permaneceu no meu coração e eu fiquei firme. É por isso que eu não estou aprisionado aqui. Vocês pensam que eu estou acorrentado, mas eu não estou. Eu estou livre porque o meu espírito está forte, o meu espírito está inabalável, e aquilo que me espera é muito maior do que está aqui. Aquilo que me espera lá no céu é muito, muito maior do que eu posso ganhar aqui. O apóstolo Paulo falou: eu sei ter muito e também sei ter pouco. Eu sei dar glória no pouco e também sei dar glória no muito, porque não é o meu corpo que está fortalecido, é o meu espírito que está fortalecido. Amados, que essa palavra venha entrar no teu coração. Nós precisamos ser firmes na palavra de Deus. Nós precisamos buscar diariamente o alimento do céu. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, é necessário o alimento físico. Eu preciso do alimento físico, senão eu fico debilitado sim no meu corpo. Mas não é isso que me mantém de pé, não é isso que me faz prosperar, não é isso que me faz ser um vencedor, não é isso que me torna inabalável. O que me torna inabalável é, como Jesus disse, é de tudo que vem da boca de Deus. Tudo que vem da boca de Deus, através das ministrações do meu Pai, através de eu andar junto com o meu Pai, tudo que Deus manda do alto, pela boca do meu Pai, pela vida do meu Pai, o meu canal de bênção, é o que me torna forte. E eu pego esses ensinamentos e guardo no meu coração e pratico esses ensinamentos, e isso me coloca para cima, isso me catapulta para mais alto, isso me faz subir mais um degrau e me torna forte e corajoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Que essa palavra venha entrar no teu coração, amém? Já quero encerrar por aqui. Deus nos ensinando através de Jesus, Deus nos ensinando através de Josué, Deus nos ensinando através de Davi, Deus nos ensinando através de Gideão. Não se aparte da palavra de Deus, seja firme com o cinturão da verdade, amém? Quero orar com vocês, feche seus olhos. Senhor, no nome santo, amado do teu Filho Jesus, oh Pai, que essa palavra venha ser escrita com fogo no nosso coração. Senhor, talvez os 6 meses que passaram, talvez nós não fomos tão firmes na tua palavra, talvez nós desonramos os seus ensinamentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Talvez nós desonramos por não buscar mais, por não nos se meter mais na tua palavra, Senhor. Talvez nós pecamos nesse assunto. Oh meu Deus, um assunto tão importante, o alimento espiritual, a armadura que vem do céu, oh Senhor, o cinturão da verdade. Talvez nós erramos sim, talvez nós enfraquecemos sim, mas a tua palavra de Deus está nos colocando para cima novamente, a tua palavra de Deus está nos tornando forte novamente.
Oh Senhor, que essa palavra venha ser escrita no meu coração, e que a partir de hoje, Senhor, venha ser, Senhor, como uma vitamina para nós, que venha nos tornar forte no nosso espírito, Senhor. E quando nós nos depararmos com as ciladas, com a astúcia do inimigo, nós vamos dizer: está escrito, porque a palavra de Deus nos ensinou assim, e é assim que nós vamos praticar. Oh Senhor, que seja verdade isso em nossas vidas, Pai, que nós venhamos andar com a verdade, Senhor. Toca essas pessoas que estão nos assistindo, toca essas pessoas, Senhor, que vai nos assistir, Pai, que vai assistir essa live, Senhor, que essas pessoas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra, e essas pessoas, Senhor, venham sentir prazer de meditar na Tua palavra, e essas pessoas, Senhor, venham buscar esse alimento diariamente, Senhor, o alimento que veio do céu. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te peço, e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém, amados? Bendito é o nome do Senhor. Se essa palavra falou ao teu coração, se essa palavra te trouxe um ensinamento, se essa palavra foi uma revelação de Deus para você, se essa palavra te fortaleceu no dia de hoje, te trouxe alimento no dia de hoje, oferte na casa do Senhor, separe aí a sua oferta, faça um Pix, né? Um Pix no nosso ministério Restauração Eterna, ou guarde essa oferta e traga para o nosso culto, amém? O próximo culto que nós teremos aqui vai ser na terça-feira de adoração, né? Como eu já disse, nós estamos na semana primícia e nós estamos pautados em adoração, amém? E terça-feira aqui vai ter um culto poderoso, culto com a palavra de Deus, culto com adoração, culto para nos fazer mais forte, nos tornar mais forte, nos tornar homens e mulheres fortes e corajosos de Deus, amém? Então, separe aí a sua oferta. Se você não tem um Pix da nossa igreja, guarde aí a sua oferta e traga terça-feira aqui, amém? Você é o nosso convidado de honra. Você que não conhece o nosso ministério, nós te convidamos honradamente para você vir fazer aqui uma visita, né? Nos conhecer. Nós estamos na estrada do Iguatemi 3853, amém? Terça-feira agora, a partir das 8 horas, nós vamos ter um culto poderoso aqui na palavra do Senhor, na casa do Senhor, amém? E já quero encerrar aqui dando a bênção apostólica a cada um de vocês, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo não esteja conosco somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus possa abençoar, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua semana, que seja uma semana poderosa na presença de Deus, que seja uma semana de vitória, uma semana com novidades de Deus, e seja firme na palavra, seja forte na palavra, em nome do Senhor Jesus. E vamos dar nosso grito de guerra aqui: Cristo restaura a família. Ficam na paz, Deus abençoe.